Neste segundo exemplo, vamos vender uma opção de put no Tasteworks. Assim como no exemplo da lição anterior, vamos conferir qual será nosso lucro potencial no vencimento, levando em conta a comissão recolhida e o preço de exercício. Depois, deixaremos a opção vencer. Depois que a opção vencer, vamos analisar o desempenho da posição e calcular quanto lucro ou prejuízo foi obtido. Vamos usar a ETF de prata SLV novamente. Então, observamos brevemente o preço atual da SLV em uma tabela que encontrei no TradingView. Na segunda-feira, 14 de dezembro de 2020, a SLV era negociada por 22,20 dólares. Como nos exemplos anteriores da SLV, essa é uma tabela de preço por hora, o que quer dizer que cada vela representa uma hora. Suponha que observamos que o preço final da semana ficará acima da baixa de 21,93 dólares da semana passada. Então, decidimos vender a opção de put pelo preço do exercício de 21,50 que vence na sexta-feira, dia 18 de dezembro. Vejamos o software Tasteworks para conferir os preços e fazer o trade. Eis a cadeia de opções de SLV. Como pode ser visto, na parte superior esquerda, eu expandi a data de vencimento 18 de dezembro. Então, todas as opções na tela vencem na sexta-feira. Nosso foco é o preço de exercício 21,50 dólares, que podemos visualizar na coluna do meio. Agora, queremos a opção de put, que fica à direita. O lance é o valor de venda imediata dessa opção, que no caso é 15 centavos. Oferta é o valor pelo qual podemos comprar imediatamente essa opção, que no caso é 16 centavos. Como estamos vendendo uma opção de put hoje, nosso foco é o preço de lance. Para preencher o formulário de ordens como uma ordem de venda de put, podemos clicar no preço de lance de 15 centavos. Como no exemplo anterior, em vez de apenas vendermos pelo preço de lance, 15 centavos, vamos estipular uma ordem limite com um preço de 16 centavos. Isso quer dizer que não temos certeza que ele será executado, mas, caso seja, venderemos a opção por um preço um pouco maior. Depois de preencher o formulário, eu aumentei o preço limite da ordem para 16 centavos. E enviarei o formulário ao mercado, para esperar que seja atendido. Ao clicar em enviar ordem, o pop-up informa que a ordem foi enviada corretamente e está operando no mercado. Agora a questão é de esperar, para ver se alguém gostaria de comprar nossa ordem de venda. Dessa vez, levou cerca de 3 minutos para que a nossa ordem fosse atendida. Agora, vendemos a opção de put de 21,50 dólares, que vence em 4 dias, e a vendemos por 0,16 centavos de dólar por ação. Antes de avançarmos para ver o que aconteceu, vejamos o que poderia acontecer com essa posição, dependendo do que acontece com o preço da SLV nos próximos 4 dias. Vamos lembrar quais são os parâmetros das opções que temos na nossa posição. O ativo subjacente são ações da SLV. O tipo de opção é put, a data de vencimento 18 de dezembro de 2020, o preço de exercício 21,50, o preço da opção ou comissão é 0,16 dólar por ação. Por se tratar de um exemplo no mundo real, incluiremos também as taxas em nossos cálculos. O total de taxas e comissões de nossa ordem foi 1,15 dólar. Como o multiplicador de contrato para SLV é 100, cada contrato de opção representa 100 ações de SLV. Vendemos um contrato, representando 100 ações. Então a taxa total de 1,15 dólar equivale a uma taxa de 0,0115 por ação, ou pouco mais de 1 centavo. Essa quantia por ação nos ajudará em alguns de nossos cálculos. Dados os parâmetros que acabamos de estudar, esta é a tabela de lucros e prejuízos no vencimento da posição dessa opção. Para qualquer preço de SLV abaixo do preço de exercício de 21,50 dólares, obteremos um lucro máximo possível para a nossa put curta. O lucro máximo é limitado à comissão que recolhemos, menos as taxas. Recolhemos uma comissão de 0,16 dólar por ação, e as taxas foram 0,0115 dólar por ação. Isso nos dá um crédito total por ação de 0,1485 dólar. E, como de costume, essa foi a quantia exibida como crédito total quando enviamos a ordem no Tasteworks. Se a SLV tiver qualquer preço abaixo do valor de exercício de 23 dólares no vencimento, podemos calcular nosso lucro e prejuízo usando esta fórmula. Comissão mais preço no vencimento menos preço de exercício vezes multiplicador do contrato
vezes número de contratos. Essa fórmula é semelhante à visualização na lição 5.3. A diferença é que, como estamos vendendo, ela foi multiplicada por menos 1. Em vez de usar apenas a comissão recolhida por ação, de $0,16, podemos considerar o total recolhido por ação, que inclui as taxas, ou seja, $0,1485 por ação. Como um exemplo, se o preço da SLV no vencimento for $20,90, podemos calcular nosso lucro como 0,1485 mais 20,90 menos 21,50 vezes 100 vezes 1, que dá menos 45,15. Se o preço da SLV tiver caído para $20,90, a opção de vender SLV por $21,50 claramente vale 0,60 por ação, totalizando $60. Como somos os vendedores desse contrato, isso representa um prejuízo. Também recolhemos um total de $14,85 por essa opção, o que nos dá um prejuízo total de $45,15. Você deve se lembrar que a fórmula de ponto de equilíbrio financeiro de uma opção de put é ponto de equilíbrio financeiro igual a preço de exercício menos comissão paga. Como no cálculo de lucros, em vez de usar apenas a comissão recolhida, vamos usar o crédito total, incluindo taxas, que é 0,1485 por ação. O ponto de equilíbrio financeiro é calculado assim: 21,5 menos 0,1485, igual a 21,3515. Esse é o ponto no qual a linha de lucros e prejuízos cruza o eixo X. Agora que estudamos o que poderia acontecer, vamos avançar e descobrir o que aconteceu de fato. Aqui está a mesma tabela de preços da SLV por hora que vimos logo antes de posicionar a trade. Exceto, naturalmente, que agora ela está mostrando o fim da sexta-feira, dia 18 de dezembro. Então a nossa opção já venceu. Podemos ver o momento em que compramos a opção de put aqui há 4 dias, no dia 14. Desde então, o preço subiu significativamente e acabou a sessão de sexta-feira por $23,96, valor bem acima do preço de exercício, 21,50. Então a opção venceu, sem valor, resultando no lucro máximo possível dessa trade, que é $14,85. Começamos visualizando que o preço não cairia abaixo do que esteve durante a semana passada, e vendemos a opção. Isso resultou no lucro máximo de 14,85, mas como esse lucro se compara a uma posição no subjacente? E se nós tivéssemos vendido 100 ações da SLV? O preço da SLV era 22,20 quando vendemos a opção de put. Então, em vez disso, poderíamos ter vendido 100 ações por $2.220. No final da sexta-feira, o preço subiu para $23,96. O que quer dizer que poderíamos ter vendido as ações por $2.396. Isso quer dizer que comprar as ações teria resultado em um lucro de $176, menos alguns centavos de taxas. Devido ao quanto o preço subiu essa semana, comprar as ações teria resultado em um lucro consideravelmente maior do que vender a opção de put. Ao vender a opção de put, limitamos nosso lucro potencial à comissão recolhida menos as taxas. Esses dois exemplos de trades de puts devem fornecer uma breve introdução sobre como puts operam no mundo real. Há muito mais a ser estudado, mas na próxima e última parte dessa sessão, há um questionário para testar o quanto você se lembra sobre opções de put até agora. Depois disso, passaremos para opções de put de criptomoedas, destacando quaisquer diferenças das opções de put que estudamos até agora, incluindo mais exemplos reais.